Afirmando o segundo princípio geral dos meios de mortificação, o Espírito é o único autor desta obra, descobrindo a inutilidade da mortificação ritualizada católica romana. Muitos meios usados pela Igreja Católica Romana não são especificados por Deus. Aqueles meios que são especificados por ele são abusados os erros dos outros neste negócio. O Espírito é prometido aos crentes para este trabalho. Tudo o que recebemos de Cristo é pelo Espírito Santo, mortifica o pecado. Várias maneiras pelas quais o Espírito opera neste empreendimento, como funcionam os caminhos do Espírito. E nosso dever nesta obra, o próximo princípio envolve a causa soberana da mortificação, que é o Espírito Santo. Segundo o princípio geral, só o Espírito é suficiente para fazer esta obra de mortificação. Quaisquer outras formas ou meios de mortificar o pecado, além dele, não terá efeito. Ele age diretamente para fazê-lo e trabalha em nós como lhe apraz. Primeiro, os homens procuram em vão outros remédios. Os homens não serão curados por outros remédios. As formas específicas prescritas por Deus para mortificar o pecado são conhecidas por nós. Muito da religião católica romana, as práticas consistem em formas e meios equivocados de mortificação. Esta é a pretensão de suas roupas ásperas. Eles se enganam. Seus votos, ordens, jejuns e penitências são todos construídos sobre este falso fundamento. Todos eles são destinados a mortificar o pecado. Suas pregações, sermões e livros de devoção, todos parecem assim. É por isso que alguns pensam que os gafanhotos que saíram do abismo são os padres da Igreja Católica Romana. Apocalipse capítulo 9, versículo 3. Dizem que atormentam os homens a ponto de buscar a morte, mas não a encontram. Versículo 6. Estes intérpretes pensam que os padres atormentavam os homens com seus sermões pungentes, por meio dos quais os convenceram do pecado, mas sendo incapazes de descobrir o remédio que poderia curar e mortificar o pecado, eles mantinham essas pessoas em tal angústia e terror perpétuo que perturbavam suas consciências que desejavam morrer. Este é o núcleo de sua religião. Eles trabalham para mortificar os pecados das criaturas mortas, porque ignoram a natureza e o propósito da mortificação. Eles misturam o veneno com ele, tentando nos persuadir de seu mérito. O chamam de superrogação, ir além do que é necessário para merecer o favor de Deus. O próprio termo é orgulhoso e bárbaro. Sua glória neste ritual é, na verdade, só a vergonha, mas sobre ele, a sua prática de mortificação no capítulo 7. Sabe-se que as formas e meios que inventaram para mortificar o pecado ainda são prescritos para o mesmo propósito por alguns que deveriam conhecer melhor o Evangelho. Instruções neste sentido têm sido dadas ultimamente por alguns, mesmo por aqueles que professam ser protestantes. Teria sido mais apropriado, vindo de devotos católicos romanos 300 ou 400 anos atrás, tais esforços extremos, tais exercícios físicos, tais auto-execuções, tais deveres meramente legais, sem a menor menção a Cristo ou seu Espírito, são envernizados com palavra de vaidade, como único meio eficaz de mortificar o pecado. Isso revela uma ignorância profundamente enraizada do poder de Deus e do mistério do Evangelho. Essa foi uma das razões para publicar este artigo. Duas razões, entre outras, pelas quais os católicos romanos não podem verdadeiramente mortificar o pecado com todos os seus esforços são estas. Primeiro, porque muitas das maneiras e meios que eles usam nunca foram designados por Deus para esse propósito. Nada na religião tem qualquer efeito a menos que tenha sido designado por Deus para esse propósito. Exemplos disso são suas roupas ásperas, seus votos, penitências, disciplinas, vida monástica e coisa semelhante. Deus perguntará: quem exigiu essas coisas de você? E ele dirá: você me adoram em vão, ensinando doutrinas que vêm das traições dos homens. O mesmo tipo de autopunição é defendido por outros. Segundo, porque eles não usam adequadamente as coisas que são designadas por Deus como meio de mortificação. Este inclui orar, jejuar, vigiar, meditar e coisa semelhante. Estes têm seu uso no negócio em questão. Mas onde eles devem ser córregos, fluindo de outras fontes, eles os consideram fontes em si mesmo. Ou seja, eles são apenas os meios para um efeito secundário ao espírito e à fé. Mas ele o considera virtudes em si mesmo. Se eles jejuarem tanto e orarem tanto, e guardarem suas horas e orados, então o trabalho está feito. Como o apóstolo diz em outro caso:
Eles estão sempre aprendendo, nunca chegando ao conhecimento da verdade. Neste caso, eles são sempre mortificantes, mas nunca realmente matam nada. Em resumo, eles têm muitos meios de mortificar o homem natural, que vive a vida natural, mas nenhum para mortificar a luxúria ou a corrupção. Este é o erro comum que as pessoas que são ignorantes do Evangelho sobre isso cometem. É a base de muita superstição e adoração à vontade do mundo. Que fome horrível alguns dos autores antigos praticaram em sua devoção monástica, que violência fizeram à sua natureza. A que extremo sofrimento eles se colocaram. Procure a base para tal comportamento e crença e você descobrirá que todos cometeram o mesmo erro. Ao tentar uma mortificação tão rígida, eles atacaram o homem natural em vez do velho corrupto. Eles atingiram o corpo em que vivemos em vez do corpo da morte. As práticas naturais dos outros também não a farão. Os homens estão exasperados com a culpa de um pecado que os sucedeu. Eles instantaneamente prometem a si mesmos e a Deus que não farão mais isso. Eles mantêm uma vigilância apertada sobre si mesmos. Eles oram por algum tempo até que a febre desapareça e a sensação de pecado se esgote. Mas então a mortificação também desaparece. O pecado retorna ao seu antigo controle. Os deveres podem ser um excelente alimento para uma alma fraca, mas não são remédios para uma alma doente. As pessoas se transformam sua carne em seu remédio, não pode esperar uma grande reviravolta. Homens espiritualmente doentes não podem suar sua doença trabalhando, mas é isso que os homens estão fazendo quando enganam suas próprias almas, como veremos mais adiante. É evidente pela sua própria natureza do trabalho que nenhum desses meios é suficiente para realizar a tarefa. É um trabalho que exige tantas ações simultâneas que nenhum esforço próprio pode alcançá-lo. Requer uma energia todo-poderosa para ser realizada, como ficará evidente em breve. Segundo, é a obra do Espírito. Isto é assim porque, primeiro, Deus prometeu dar-nos o Espírito para fazer este trabalho. A obra de mortificação em geral tira o coração de pedra, isto é, o coração teimoso, orgulhoso, rebelde e incrédulo. Isso ainda é prometido para ser feito pelo Espírito. Darei o meu Espírito e tirarei o coração de pedra. E esta obra é feita pelo Espírito de Deus quando todos os nossos próprios caminhos falham. Segundo, a mortificação é o dom de Cristo e todos os dons de Cristo vêm a nós pelo Espírito de Cristo. Todos os nossos suprimentos e alívio, cada exercício de graça dele, são comunicados a nós pelo Espírito. Sem Cristo, nada podemos fazer. Através do Espírito que Cristo opera exclusivamente e sobre os crentes de Cristo temos nossa mortificação. Ele é elevado e feito príncipe e salvador para nos dar o arrependimento. E nossa mortificação não faz parte de nosso arrependimento. Como ele faz isso? Tendo recebido a promessa do Espírito Santo. Cristo o derrama para esse propósito. Você conhece as várias promessas que ele fez para enviar o Espírito, como Tertuliano disse, vicariam navari opera. Ele está vicariamente fazendo as obras que Cristo teve que realizar em nós. A resolução de uma ou duas questões me conduzirá agora para mais perto do que quero destacar principalmente. A primeira pergunta é: como o Espírito mortifica o pecado? Respondo que, em geral, ele faz isso de três maneiras. Primeiro, o Espírito faz com que nossos corações cresçam em graça e no tipo de fruto que se opõe aos frutos carnais e sua fonte. O apóstolo enumera os frutos da carne em Gálatas capítulo 5, versículo 19 ao 21. E eles o contrasta com os frutos do Espírito no versículo 22 e 23. Eles não são nada parecido, mas se esses frutos espirituais crescem em nós, os outros frutos carnais não crescem também? No versículo 24 ele diz: não, os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com suas afeições e concupiscências. Mas como? No versículo 25 diz: vivendo no Espírito e andando segundo o Espírito. Isto é, pelo crescimento dessas graças espirituais em nós e andando em sintonia com elas. O apóstolo diz: estes dois tipos de frutos são contrários um ao outro. No versículo 17, então eles não podem coexistir em grande grau. Essa renovação de nós pelo Espírito Santo, como é chamada, é um caminho de substancial para a mortificação. O Espírito nos faz crescer, prosperar, florescer naquelas graças que são contrárias, opostas e destrutivas para todos os frutos da carne e para a prosperidade silenciosa do pecado interior.
O espírito faz um ataque físico real e eficiente à raiz e hábito do pecado, para enfraquecê-lo, destruí-lo e removê-lo. É por isso que ele é chamado de espírito de julgamento e ardor. Ele realmente consome e destrói nossas concupiscências. Ele tira o coração de pedra com uma eficiência toda poderosa. Quando ele começa seu trabalho para cada tipo de pecado, ele continua para cada grau de pecado. Ele é o fogo que queima a própria raiz da luxúria. Terceiro, ele traz a cruz de Cristo ao coração de um pecador pela fé. Ele nos dá comunhão com Cristo em sua morte e comunhão com Cristo em seu sofrimento, mas sobre como isso é feito mais tarde. A segunda pergunta é esta: se isso é obra somente do Espírito, por que somos instalados a fazê-lo? Se apenas o Espírito de Deus pode fazer isso, talvez devêssemos deixar o trabalho inteiramente para ele. Primeiro, é apenas a obra do Espírito, da mesma forma que todas as graças e boas obras em nós são do Espírito. Ele trabalha em nós, querer e agir de acordo com seu próprio bom propósito. Ele exerce todas as nossas obras em nós. Ele cumpre toda a obra de fé com poder. Ele nos ajuda a orar, e ele é um espírito de humilde oração. E no entanto, somos justamente exortados a fazer todas essas coisas. Segundo, ele não opera nossa mortificação de forma que impeça que seja nosso ato de obediência. O Espírito Santo trabalha em nós e em nós de uma maneira consistente com quem somos, uma maneira que preserva nossa própria liberdade e livre obediência. Ele trabalha em nosso entendimento, nossa vontade, nossa consciência e nossos desejos, de acordo com a natureza de cada um. Ele trabalha em nós e conosco, não contra nós ou sem nós. Sua própria ajuda é um incentivo para contemplar o trabalho e não uma desculpa para negligenciá-lo. Na verdade, eu poderia ter tempo aqui para lamentar os esforços intermináveis e tolos que as pessoas fazem quando são convertidas de seus próprios pecados. Eles conseguem contê-lo por meio de rituais incontáveis e desconcertantes. Mas sendo estranhos ao Espírito de Deus, tudo isso é feito em vão. Eles lutam sem vitória e fazem guerra sem paz. Eles estão em escravidão toda a sua vida. Eles gastam suas forças em algo que não satisfaz sua fome, trabalhando pelo que não pode beneficiá-los. Esta é a guerra mais triste em que qualquer pessoa pode se envolver. Alguém que é fortemente condenado pela lei é pressionado a lutar contra o pecado, mas ele não tem força para o combate. Ele só pode lutar, ele nunca pode conquistar. Tais pessoas são como homens propositalmente lançados sobre a espada de seu inimigo para serem mortos. A lei os impele e o pecado o repele. Às vezes eles pensam que frustraram o pecado, quando tudo o que fizeram foi levantar uma nuvem de poeira para não vê-lo. Eles confundem seu medo, tristeza e angústia natural como uma indicação de que o pecado foi vencido. Na realidade, nem sequer é tocado. A essa altura eles estão exaustos e, no entanto, devem entrar na batalha novamente. A luxúria que eles pensavam estar morta parece não ter ferida. Se o caso é tão triste com quem está perdido, mas ao menos se esforce, então qual é a condição de quem despreza tudo isto? O que dizer daqueles que estão sob o poder e controle perpétuo do pecado, que o amam e se preocupam apenas com o fato de não poderem saciar os desejos da carne?